Aleluia, glória a Deus. Mas Senhor, você que está em casa, mas Senhor, pastor Helena, vocês estão aqui. Mas nós vamos ter um bate-papo, né, irmãos? Bate-papo rápido. Hoje nosso tema vai ser relacionamento entre adolescentes e os seus pais. Porque é uma arma que Satanás tem usado muito para poder desviar vários adolescentes da igreja, colocar guerra entre as nossas famílias. Então é importante que nós, como cristãos, venhamos debater sobre isso. Você que está em casa aí nesse momento difícil, se conecte conosco. Essa live também estará disponível no YouTube mais tarde. Estará disponível fixo no Instagram também. Você poderá ver desde o início. Então, que Deus vai te abençoar, abrir o nosso entendimento para esse momento de bate-papo, distraído, para que nós venhamos aprender juntos, através da palavra que o Senhor Deus colocou no coração do irmão Anderson. E você que não conhece o nosso ministério, nós somos da Igreja Batista Getsêmani, do Paraná Goiânia, do São Goiânia. Nós estamos localizados aqui no MG5, você vai ver lá. A gente é cristão, sempre será aberto para você. Então, você sempre Aleluia. O despertador apitou aí, então peço desculpa, eu parei, né? Você que é adolescente está aí conosco e vai ver essa live na estágio do YouTube. Se sinta à vontade a vir na nossa igreja, porque nesse momento que Satanás usa para desviar bastante pessoas entre a infância e a adultez, que é a adolescência. Por quê? Porque na adolescência a pessoa quer saltar, quer descobrir novos mundos e acaba despedindo do pai e não vem. Tem uma decepção, descobre novos prazeres e acaba não vindo na igreja. Então é o momento de você estar aqui conosco, te convido a você estar aqui conosco, e Deus vai abrir um propósito na sua vida, eu creio nisso. E hoje estamos aqui com o pastor Anderson, vice-pastor daqui da igreja. Ele é pai de um adolescente, ele já tem experiência no assunto. Não sei se o pastor já teve experiência com o grupo de jovens alguma vez. Já teve, pastor? Já teve experiência com o grupo de jovens. Enfim, aqui tem experiência, irmãos. Então vamos aceitar, receber essa experiência dele, dos ensinamentos dele, para que nós venhamos aprender e crescer mais. Porque nós que somos dessa geração, temos que valorizar bastante os que sofreram por nós o cristianismo no passado, os que trabalharam por nós o cristianismo no passado, porque nós não estamos inventando roda nenhuma, e eles abriram caminho para nós, aqui no Brasil, aqui na igreja local, para que nós possamos usufruir de Deus em comunhão. E eu vou pedir para você interagir com perguntas e respostas na live. Caso você tiver alguma dúvida, você que está aí conosco, para poder entrar, e caso você estiver vendo essa live no YouTube, coloque nos comentários a sua dúvida, o seu comentário, para que nós venhamos responder depois, para que não fique vazio, porque será um prazer, eu, pastor Enzo, quem for, poder responder essa dúvida. Pastor, para começarmos, à luz da Bíblia, como você vê a Bíblia nesse assunto? Porque muitas pessoas seguem pelo que vê na mídia. Por exemplo, na novela das 6, tem a menina rebelde que distrata o pai. Distrata a mãe, que quer sair de casa, que fica com o namoradinho, que fala com o pai, da mãe, que pinta com o pai e com a mãe. Lá fora tem os péssimos exemplos. Então, à luz da Bíblia, que é a verdade da palavra de Deus, como deve ser a relação entre o adolescente e seu pai? Amém. Graças a Deus. Boa noite a todos. A paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. É um prazer estar com vocês aqui nessa live. E dizer que é um dia muito importante. Eu queria parabenizar o Diácono João, que tem
trazido com certo empenho, né, a obra ministerial que Deus colocou na sua mão. Não só essa, mas ele tem se desempenhado aqui no ministério de várias maneiras, né, uma pessoa que nós temos como referência aqui dentro da casa do Senhor, né, que Deus vem te exaltar mais e mais em nome de Jesus, amém? Que você não possa crescer, mas que você possa multiplicar, né? E quando o homem cresce, é porque ele torna dono de si mesmo, mas quando ele multiplica, ele, mesmo pequeno, ele consegue ganhar mais almas do Senhor Jesus. E esse é o principal foco da Bíblia, né? O principal foco da vontade do Senhor. Bom, primeiramente, como o diácono João falou, eu tenho uma criança, né, de 11 anos, Gabriel, e tenho uma menina de 17 anos, chamada Ana Luísa. Ela agora, de 18 agora, ela completa a dia 30 de julho, dia 10 de julho, ela completa 18 anos. Né? Então, a gente tem vivido uma parte da sua adolescência, viveu uma parte da toda a sua infância, né? Agora vai sair da fase da adolescência e vai entrar na fase adulta. Mas eu quero dizer para vocês que ela continua sendo nossos filhos, né? E ela vai continuar sendo nossos filhos até que ela venha deixar pai e mãe, unir-se ao seu esposo e ser nossa carne. Então, enquanto ela estiver dentro da nossa casa, pela luz da Bíblia, ela será a nossa filha, né? Ela vai adquirir responsabilidades, vai adquirir conhecimentos, vai adquirir experiências, mas ela ainda é uma pessoa que ela é dependente do pai e da mãe, seja para conselho, seja para doutrinação, seja para orientação, em todos os caminhos, ela será necessária, né? E partindo de um princípio de que nós nos orientamos através da Bíblia, a Bíblia fala que todo aquele que confia no Senhor será salvo. E sabendo que se a gente se apoiar no que está escrito na Bíblia, a gente tem, nosso futuro é certo, nosso futuro é garantido, porque a palavra do Senhor ela permanece eterna, né? A gente vê leis que são prescritas, são revogadas, né? Mas a palavra do Senhor ela persiste de geração em geração. Então os homens mudam, a cabeça das pessoas mudam, mas se você quer ter um sucesso na sua vida, tanto filho quanto pai, é nos debruçarmos na palavra do Senhor. E aqui o nosso diácono João pergunta assim, à luz da Bíblia, como deve ser a relação entre adolescente e seus pais? Logicamente que se a gente for olhar lá no livro de Gênesis, a gente vai ver, né, se a gente for lá na Bíblia, a criação da família, pai, mãe, filho, filha, né? Então formou-se a família. E Deus manda que nós devemos honrar os nossos pais para que nós venhamos adquirir longos dias à face da terra e que nós venhamos a ir bem. Mas essa parte todo mundo já sabe, mas eu quero que você saliente um pouquinho, preste atenção um pouquinho, no que nós atendemos, que a gente sabe no que está escrito no livro de Malaquias 4, versículos 5 e 6. Eu acho que se a gente pegar como esse texto como base na discussão que a gente está tendo aqui hoje, irmão João, a gente vai conseguir chegar no foco com o objetivo principal. Primeiramente, você que não conhece a Cristo, você jovem, né, rapaz, moça, você, mamãe que está aí do outro lado, papai que está aí do outro lado, está nos ouvindo nesta noite, eu convido você a ter uma experiência primeiramente com Deus, porque conhecer a Deus é o princípio de todas as coisas. Se você quer que sua família vá bem, você procure conhecer o Senhor. Procure saber o que está escrito na palavra, para que você tenha um entendimento à luz da palavra, para que você prossiga de forma correta e prossiga de maneira mais virtuosa, de maneira que você plantando, você vai ter os seus frutos. Então, primeiramente, eu quero dizer para você chegar ao Senhor. E a segunda é que está escrito em Malaquias, capítulo 4, versículo 5, eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que vos venha o grande dia terrível do Senhor. Ao versículo 6, ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. A gente sabe que na vida nossa, em qualquer lugar que nós formos, a gente vai ter embates, a gente vai ter problemas difíceis de suportar, problemas difíceis de resolver, né? Nós vamos ter os dias felizes, dias de dificuldades,
Mas se nós nos debruçarmos na palavra do Senhor, entender que nós somos autoridade sobre nossos filhos, né? E que nós somos uma peça-chave na construção do caráter da criança, do jovem. Então, se você basear no que você faz na sua vida, no que você faz no seu dia a dia, vai refletir nos seus filhos. Então, a postura que você toma dentro da sua casa, a postura que você toma no meio da sociedade e mesmo na igreja, ela vai refletir muito na vida dos seus filhos. E os filhos, eles vão naturalmente seguir aquilo que é exemplo para eles. Pode ser exemplos bons e pode ser exemplos ruins, né? E o que acontece é o seguinte: você se baseando na Bíblia, primeiramente, você jovem, você rapaz, você moça, que daqui a pouco está chegando à maioridade, né? A partir dos 18, 20 anos, você vai começar a viver uma experiência diferente, né? Uma cabeça mais madura, uma cabeça mais equilibrada, com menos emoções, né? Mas nós passamos por isso nós falamos para você que nós já passamos por isso. E se você, como entender os propósitos de Deus? Porque se você parar para pensar, tanto você quanto o seu pai, ele está debaixo de uma autoridade. Tanto o pai quanto o filho, ele está sujeito às ordenanças do Senhor. Então, primeiramente, tem que haver no seu coração uma necessidade de mudança em você mesmo. A compreender, saber entender que você, tanto o seu pai, estão debaixo de uma autoridade, que é o poderoso Deus. Se seu pai proceder da maneira errada com os seus filhos, naturalmente, vem o dia do Senhor, como diz a Bíblia. O Espírito Santo do Senhor, ele foi enviado a nós para arrependimento, para transformação, para mudança de vida. Então, primeiramente, antes de tudo, antes de indagar o seu pai antes de indagar o seu filho, tem que haver em nós uma mudança, uma real necessidade de mudança de vida. Os filhos devem estar voltados o coração para o Senhor. Se você colocar no seu coração que você deve servir ao Senhor, e que é necessário você mudar o seu caminho, e que é necessário você agradar a Deus em todos os seus caminhos, então as coisas vão começar a ficar mais fáceis. Então, os conselhos que você buscar na Bíblia, buscar dos seus pais, buscar de autoridades eclesiásticas, vão ficar menos difíceis de compreender e vão ficar mais fáceis de praticar. Porque o Senhor fala o seguinte no versículo 6: Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais. Então, primeiramente, quando o Senhor vem e faz morada no nosso coração, e nós temos a real necessidade de mudança de vida, naturalmente a gente vai começar a compreender, tentar compreender o que é realmente o que Deus quer para a nossa vida. E fazendo isso vai ficar muito mais simples, né? Todos os outros conselhos aqui que nós aprendemos, aqui o que está escrito, que é uma experiência de vida da minha pessoa, vai ficar mais fácil para você entender. Então, você crendo que o Senhor Jesus é Senhor sobre sua vida, e que Ele tem o melhor para você, você vai entender o que o seu pai e a sua mãe querem para você, né? Porque o nosso Deus é nosso Pai, e Ele quer o melhor para a gente. Assim como o pai quer o bem para o seu filho, assim também os pais devem amar os seus filhos, né? E orientá-los da melhor maneira possível, né? Assim como Deus faz conosco. Amém? Amém. Pastor, aplicando essa visão, como chegar a esse bom relacionamento com o Senhor? Que as pessoas tentam, eu tenho que... Não sei, eu sou crente, e meu pai bebe, e ele me chama de fracassado, por exemplo, porque eu não bebo, não pratico os atos dele, e ele fala que eu sou infeliz, e isso atrapalha. Como eu faço para poder ter um bom relacionamento com ele, sem julgar ele, sem deixar ele para trás, sem causar um cisma? Sim, a gente teve muitas frustrações, né? A gente deixou muito a desejar e também recebeu muitos mandamentos e poucos exemplos para que nós viéssemos a ser uma pessoa honrada no dia de amanhã. Mas à luz da Bíblia, como ter um relacionamento com seus pais? Bom, primeiramente, se você aceitou a Jesus, né? Diga você que já aceitou Jesus,
ou você tem intenção de participar do reino, a maneira mais simples, mais fácil de você receber uma pessoa, principalmente às vezes o pai, né, tem problemas de família. Por exemplo, eu tive o meu sogro que até certa idade, até quase perto de morrer, ele bebia e ele tinha problemas de família. E eu tive problemas também com meu pai, que eu tive que sair cedo de casa. Mas a primeira coisa, quando eu aceitei Jesus, o Espírito Santo de Deus me convenceu que se eu não pedisse perdão para meu pai, eu não subiria para o céu. É uma experiência individual que cada um tem consigo, né? E é uma experiência que eu tive com Deus naquela época. E com meu sogro, eu tive que, mesmo sabendo das suas dificuldades, eu encarei essas pessoas como pessoas que precisavam chegar ao pleno conhecimento da verdade de Cristo. E como é que a gente consegue ganhar essas pessoas? Se aproximando dela, né? Pessoas que têm problemas de vícios, de drogas, né, de bebidas. É você se fazer mais achegado a elas. Ora, se nós, como cristãos, nós conseguimos alcançar lá fora pessoas que não conhecem a Cristo, e aquelas que estão no nosso meio, né? Então estreitar relacionamento, né? Normalmente esse relacionamento quer dizer você compartilhar as mesmas coisas com pessoas comuns como você. É você entender que você tem fraquezas, que essas pessoas têm fraquezas, né? Você agora que você está em Cristo Jesus, você foi liberto das garras de Satanás, né? E apresenta em você a vida do Espírito Santo. E se você tem o Espírito Santo, o desejo que você tem é ganhar almas para Cristo. E por que não começar já dentro da sua casa? E por que já não começar dentro com o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, por exemplo? Às vezes você não tem tanta afinidade com o seu irmão, tem uma rixa com ele. E às vezes você mostrando para ele a Cristo, mostrando uma nova oportunidade de vida, né? Você mostrando um novo caminho para ele, né? Você vai conseguir fazer com que ele entenda o que realmente converter ao Senhor, né? Então você vai ganhar o seu ente querido, o seu pai, o seu irmão, a sua mãe, né? Através das suas atitudes, né? Você lembrando sempre que atrás de uma agressão, atrás de uma palavra mais pesada, atrás de uma palavra de maldição, está Cristo na sua frente. Então não se deixe levar por essas palavras, porque as pessoas, muitas das vezes, elas magoam por ser magoadas, elas ferem porque elas estão feridas, né? E nós compreendemos as pessoas que se elas estiverem feridas, elas vão querer ferir também. Se elas estiverem magoadas, elas vão sair de dentro delas mágoas, né? Então, você levando ela ao caminho da verdade, ao conhecimento, né? Com paciência, com perseverança, com mansidão, você ganha essa pessoa para Cristo e vai ter um grande aliado na sua vida, né? Agora, se a pessoa está dentro da sua casa, né, que é uma pessoa, às vezes, ela é cristã, mas você fala que essa pessoa, né, irmão João, às vezes é a pessoa mais rigorosa, né, tem uma doutrina, tem os costumes dentro da sua igreja, que são de mais rispidez, né? É bom sujeitar essas coisas, é bom, com carinho, com mansidão, você desenvolver um relacionamento. Esse relacionamento interessante, que é um fato que a gente faz muito em casa, que o almoço e a janta, ele é sempre feito na mesa. E o interessante da mesa, desse tempo que a gente pôde ver, que a mesa de jantar, a mesa do café, a mesa do almoço, ela traz uma simbologia muito grande. Porque no momento em que nós sentamos na mesa, né, nos tornamos em sinal de igualdade e olhamos um para os outros, né? Então, quando você vê algo posto sobre a mesa e você alimentando, você lembra que Deus está providenciando sobre a família uma provisão. E que neste momento, nem pai nem mãe, diante de Deus, eles são diferentes. Porque nós carecemos da misericórdia de Deus. Então, pai, se você não alcançou o seu filho, pode ter certeza que assim como você precisa da misericórdia de Deus, precisou ser alcançado pelo Senhor, ele também precisa ser alcançado pelo Senhor. E você, filho, que tem seu pai que ainda não converteu, mas que Deus teve a infinita paciência de alcançar você, a misericórdia, pessoas pagaram o preço de oração por você, ele deslocou pessoas para falar do Evangelho para a sua vida. Então você também, você deve ter paciência para com essa pessoa, né? Que assim o relacionamento dentro de casa vai ficar muito mais seguro, muito mais firme, vai ser
um relacionamento mais de paz. E sem dúvida nenhuma você deve orar para essa pessoa. Amém? Amém. E depois desse processo, a última pergunta sobre como chegar, quais o ganho que você vê na Bíblia de uma boa relação entre pai e filho? Qual o maior ganho? Olha, a gente, antes de tudo, a gente tem que entender que a relação de pai e filho ela vai ser sempre relação de pai e filho. Né? Por quê? Porque ali a gente tem que entender que há uma autoridade, né, que está sobre nós, e há um filho que está sujeito a essa autoridade. Mas a gente pode esquecer que essa relação de pai e filho, ela tem que ser lembrada como Deus para com o homem. Uma relação de amizade, né, de companheirismo. Você deve saber entender o seu pai, a sua mãe, né, nesses momentos difíceis. Muitas vezes elas estão com coisas que não podem te falar. Então a situação emocional dessa pessoa, ela pode não estar da mesma maneira que você encara a sua vida, né? Ela tem mais experiência que você, sem dúvida. Ela tem algo para te passar, com certeza, né? Mas sobretudo, essa relação de pai para filho e filho para pai, ela tem que ser uma relação constante. Não simplesmente no momento de cobrar, não simplesmente no momento de tanto pai quanto filho de cobrar, ou seja, de passar regras, mas tem que ser até no momento de fazer, no momento de dividir a palavra, você das coisas, os pais das coisas que você pode passar para o seu filho, né, das suas dificuldades, mostrar também as fraquezas para o seu filho. Olha, filho, você está estudando, eu, por exemplo, eu não tive estudo completo, minha filha, mas o meu filho tem conhecimento muito maior que eu, e saber reconhecer isso, saber reconhecer, olha filho, até aqui eu fui, mas a gente pode buscar, nós dois, um conhecimento maior, né? E o filho entender que, pelo fato dele saber, muitas vezes ele saber, na teoria o que é melhor, na teoria o que os outros ensinam, pode ser até mais interessante, mas a prática do pai, ele excede muitas coisas, né? Você pode sair do seu curso de engenharia, hoje, sabendo fazer uma planta, mas você nunca deve negar o conselho do seu pai, você nunca deve negar o conselho da sua mãe, porque ali tem vida de experiência, né? Então não custa nada você sentar e escutar e falar, olha mãe, eu concordei, olha mãe, eu acho que esse ponto assim, sabe, né? E isso vai se desenvolvendo com o tempo, isso não é adquirido da noite para o dia. Então se você tem essa vontade de fazer, comece a partir de agora, a aproximar um relacionamento, de falar o que você pensa de maneira mais branda, mas também de ouvir uma resposta, estar apto para aceitar uma resposta que muitas das vezes não vai te agradar. E isso vai trazer o quê? Um convívio familiar mais agradável, né? Um desenvolver na vida mais tranquilo, você vai ter menos preocupações, né? E a gente tem um problema, irmão João, porque muitas vezes a gente fala como se fosse como pessoas que nascerem lá evangélicos, né? E muitas vezes a gente nasce no lado evangélico. Eu, por exemplo, eu não nasci no lado evangélico, né? Tem algum de vocês possa não ter nascido no lado evangélico, e a gente quer inculcar na cabeça das pessoas um pensamento nosso, um pensamento bíblico, e muitas vezes não pode ser feito assim. Muitas vezes tem que ser feito de maneira mais tranquila, mais perseverante. Talvez você não conseguiu hoje, mas tenta amanhã. O que você está pensando com base na luz da palavra pode não ter alcançado o coração dela ainda. Então você, com oração, né, e amanhã com mais um pouquinho da palavra lançada no coração, mais um pouquinho de paciência, mais um pouquinho de perseverança, você vai desenvolvendo dentro da sua casa um clima familiar, sem esquecer também que o principal de tudo, que é a oração. A guerra espiritual é muito grande quando você tenta esse relacionamento, né? Porque ali entram barreiras, entram maldições, entram guerras, né? Conflitos interiores. Mas eu quero dizer que em nome de Jesus, no momento em que você se põe na dispensação do Senhor, né? Toda maldição, toda barreira, ela é quebrada a partir de você. E você será o canal de bênção dentro da sua casa. Você será uma porta em que as bênçãos do Senhor vão alcançar a sua família, né? Seus pais, né? Ele vai visitar até 1000 gerações daqueles que o amam, né? Em nome de Jesus. E a Bíblia também fala que honrar o pai e mãe é o primeiro mandamento com promessas, né? Então nós devemos ter fé nisso para podermos conseguir amar o nosso pai e a nossa mãe.
o melhor modo. Isso, e eu sem deixar de interromper. Essa questão de honrar o pai e a mãe, isso da parte do princípio de que nós queremos nos converter ao Senhor, né? Se nós não nos convertermos ao Senhor, isso vai ser como um peso para a gente. Mas se nós convertermos ao Senhor e queremos, se quisermos realmente agradar a Deus, nós vamos honrar os nossos pais. E aí isso nos sobrevirá como promessa do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Amém. E a quarta pergunta, que não é a mesma pergunta, é um convite. Pastor, conte para nós uma experiência, um testemunho, algo que você viu outra pessoa fazendo, ou que você conhece, de um filho que honra o pai e a mãe, que pode servir de exemplo para nós. Podemos crescermos na fé, que os daqui são jovens e ainda não viram, 14 anos, 16 anos da sua vida. Então nós necessitamos de sabedoria das pessoas que já viveram essas experiências que nós estamos vivendo agora. Então nos ajuda, pastor, nesse momento. Amém. Usando o exemplo desse testemunho. Olha, eu tive testemunho. Eu podia contar o meu testemunho, mas eu vou contar o que eu achei mais bonito, que eu achei da minha esposa. Minha esposa, ela teve o seu pai bebia muito dentro de casa, e assim, naqueles conflitos interiores, naquelas guerras interiores que ele tinha, ele costumava brigar com sua esposa, né, a minha sogra, e tinha momentos de muitos conflitos dentro de casa. E nessa época eu já tinha casado com minha esposa, e a minha esposa teve um problemazinho de gravidez, e a gente teve que morar na casa da minha sogra, dentro da casa da minha sogra. E nesse período, a gente pôde compreender o seguinte, que a minha esposa, ela chegava de casa de noite, né? E ela fazia uma janta. No primeiro dia que nós pisamos dentro de casa, dessa casa da minha sogra, a minha esposa, ela fazia comida dentro dessa casa. E eu achei uma coisa muito bonita da parte da minha esposa, que ela fazia o seguinte, ela fazia a comida, e a primeira coisa que ela fazia era separar para o seu pai. E eu achei aquele negócio tão bonito que eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, no momento não interessa, ele não é evangélico, não conhecedor da palavra, bebe, traz complicações para dentro de casa, mas nós vamos fazer o seguinte, nós combinamos, eu e minha esposa, a todas as vezes que fosse feito, que minha esposa fizesse a comida dentro de casa, a gente separasse primeiramente a comida para ele. E isso, irmãos, você que nos assiste, parece que é uma coisa muito simples, mas isso no decorrer dos tempos, a gente viu que a gente passando por situações difíceis, a nossa filha nasceu com uma saúde exemplar, né? A minha esposa retornou à saúde, né? Hoje eu tenho 2 filhos, um de 11 e um de 17, são filhos abençoados, são filhos submissos, são filhos que são exemplos dentro da nossa casa. Nós temos muito orgulho dele, porque o Senhor tem guardado, primeiramente é Deus que tem guardado, e a gente, debaixo dessa promessa, debaixo desse testemunho, a gente conseguiu ganhar a alma do meu sogro para Jesus, né? Foi ali nos momentos rudes, de repente passaram-se os tempos, nós convidamos, Deus deu a oportunidade, eu sou casado tem 23 anos, eu tive a oportunidade de construir a minha casa, e eu chamei esse meu sogro para construir a minha casa, né? Eu fiz dele uma peça de honra dentro da minha casa. Eu fiz dele, perguntava para ele como poderia ser feita a construção, e ali parece que ele ficou se sentiu mais importante dentro do lar. Ao invés de ter aquelas acusações, ao invés de ter aqueles mandamentos, aqueles xingamentos, né? Aquelas coisas de conflito. E a minha esposa fazia, quando ele estava em casa, na época que ele mexia nas construções, a minha esposa, e que a gente já estava morando da casa, ele fazia outros pedaços das construções, a gente pedia para que ele escolhesse um prato de comida, né? Então ele foi se chegando a nós, e foi se chegando à família, e foi fazendo novamente parte da família. Ele largou a sua bebida, não largou do cigarro, ele largou logo depois que ele aceitou Jesus, ele bem próximo do seu falecimento, mas ele largou da bebida, largou das confusões, e levantou a cabeça, né, e começou a ouvir. Durante muito tempo ele não chegou ao conhecimento da verdade no seu coração, ao ponto dele aceitar Jesus. Mas durante todo esse processo de restauração de vida,
foi escutando o que a gente tinha a falar. Por quê? Porque as nossas atitudes refletiam o que nós falávamos dele, para ele, entendeu? Então, quando ele chegava a ouvir a palavra, ele ficava mais tranquilo, ele era mais receptivo à palavra. Então, ficou mais fácil. E aí a gente passava conselhos para ele, a gente escutava conselhos dele, né? Ele falava só, vocês têm que fazer assim, assim, assado, porque assim não está certo, não está bom, então tudo bem. Então, esse diálogo entre pai e filho, ele é muito importante. Esse diálogo, essa você honrar o seu pai, não é no sentido honrar da maneira que você, não, a partir de hoje está escrito, então vai ser assim. Porque a Bíblia fala que o princípio de tudo é amor, né? Então você tem que entender por que você tem que fazer isso para o seu pai, por que você tem que fazer isso para sua mãe. Eu vejo hoje o Gabriel e a Ana Luísa, eles são fruto daquilo que nós plantamos, eles são fruto daquilo que nós fizemos, mas talvez na sua casa não tenha sido até hoje, porque talvez agora seja o tempo de você plantar. Não tem nada perdido para quem está em Jesus, não tem nada, ainda não foi desfeito a família. Então procure fazer isso, procure se achegar à sua mãe, procure se achegar ao seu pai, que assim como foi feito, né, eles vão entender que há uma pessoa diferente dentro dessa casa. Não é simplesmente um jovem, uma jovem, né, mas tem uma pessoa que tem atitudes diferentes dentro da sua casa. Amém? Amém. E pastor, isso aqui deve ser um sentimento de muitos adolescentes, é que o pai não dá liberdade, os pais não me dão liberdade. E me trata como se eu fosse uma criança. Eu não posso sair, não posso fazer nada. E também, eu vou acrescentar aqui outra pergunta em cima. Em relação à correção dos pais, os pais que... Como eu posso saber que a correção do meu pai está sendo... como dizer, por exemplo, está dentro da palavra de Deus ou está indo para uma agressão física exagerada? E essa liberdade também que muitos adolescentes sentem que não tem, que o pai dele fica em cima do pé. Como a pessoa pode lidar com isso? Como o adolescente pode lidar com isso? Ô, Diácono João, é interessante essa pergunta, porque, primeiramente, eu queria que você, meu jovem, minha jovem, aproveitasse mais esse tempo. Você sabe por quê? Porque eu não tive essa oportunidade. Eu comecei a trabalhar com 14 anos e com 18 anos meu pai ainda estava num momento de conflito dentro de casa, um momento de muita guerra dentro de casa, e eu tive que sair de casa, tá? Eu tive que sair de casa e morar fora. Então meus pais, se você fala assim, meus pais não dão liberdade. Isso é uma coisa que eu falo com você, tem isso como benefício na sua vida, sabe por quê? Porque se você comparar a Jesus virou certa vez para o povo dele e falou assim: Jerusalém, Jerusalém, como eu quis vos ajuntar como a galinha junto os seus pincinhos debaixo de suas asas. Então a gente consegue entender o amor de Deus para conosco, a gente consegue sempre transferir o comportamento de um pai para um filho, assim como Deus para com os homens. Né? Jesus falou assim: como eu queria vos ajuntar como a galinha junto os seus pintinhos. Né? O pai protetor, o pai, logicamente que tudo que excede, eu por exemplo tenho um exemplo em casa, que Ana Luísa, ela tem 17 para 18 anos, eu nunca obriguei ela a fazer, você vai fazer isso assim agora, assim, assim, assado. Eu cheguei perto dela e falei assim: olha filha, você não está no tempo de fazer dessa maneira, dessa maneira. E às vezes, por exemplo, ela quer ir na casa de algum coleguinha, às vezes na casa de uma amiga, de uma festa. Ela, pelo comportamento dela, pelas atitudes dela, eu sinto da confiança de liberar dela. Eu sinto a confiança que eu falo assim: não, eu posso deixar a Luísa, porque eu sei do comportamento dela, eu sei do caráter dela. E se ela precisar de amanhã fazer um curso fora, ela está completando 18 anos agora, então vai ser mais complicado segurar ela dentro de casa. Então, se ela tiver que fazer um estudo lá para frente, ela, com base naquilo que ela aprendeu de mim, ela vai saber se comportar lá na frente. Mas tem coisas que eu sinto que ainda não está no tempo dela. Então eu chego e converso com ela: olha filha, não está no tempo, está assim, sensado. E ela, como a gente tem um convívio dentro de casa, ela sabe entender o meu pensamento. Então o relacionamento, ele é a base de tudo. Então, se você quiser tomar mais liberdade para com seu pai ou com sua mãe,
vai uma dica de conselho, não deixa ele ficar sabendo, isso é só segredo entre a gente. Aproxime-se mais dele, começa a expressar o que você sente, qual é a sua vontade, quais são os seus sonhos, qual que é o desejo que você tem, né? Aproxime-se mais do seu pai, da sua mãe, faça entendido os seus sentimentos. Olha, eu sou triste por isso, sou triste por aquilo, né? Conta para ela o que você está passando por você. Essa relação a gente tem muito a ver com Deus, a gente aprende com Deus. Eu não tive o diácono João, eu não tive essa relação com meu pai, mas eu aprendia pelos ensinamentos da palavra, que através do Espírito Santo, ele me ensinava que eu podia confessar para ele as minhas coisas, né? Muitas vezes você não se abre com seu pai, você não tem essa intimidade, esse relacionamento, mas das coisas mais simples da sua vida, você vai se chegando a ela e vai explicando o que você pensa, o que você sente, quais são os seus propósitos, e sua mãe entendendo o que você pensa, ela vai tomar mais segurança de você. Então agora a gente tem que passar para ela, mas entendendo, esse final de semana agora passado, eu tive a gente tem uma coisa interessante na família da minha sogra, que tudo lá é conversado, as dificuldades são conversadas entre os irmãos. E eu me inseri dentro desse quadro, que tem um jovem lá, de 18 anos, ele está querendo morar sozinho. Ele falou que queria ter mais liberdade, porque ele queria ter uma nova experiência. Eu falei assim, olha meu amigo, não vai atrás de confusão não. Confusão pode deixar que ela vá bater na sua porta mais cedo ou mais tarde. Se você quiser independência, você vai ter mais responsabilidade. Se você quiser sair à noite, você muitas vezes vai correr o risco de chegar mais tarde, ser assaltado, né? Se você for na casa de estranhos, você pode ser ludibriado, muitas das vezes você pode ser desviado de conduta, né? Então, aproveite esse tempo que você tem do seu pai, ter o capricho de estar te vigiando. Não tem isso como uma ofensa, mas, poxa, nossa, tem alguém que me ama, tem alguém que está tomando conta de mim. Então, isso vai ser benéfico para você. E você se abrindo com seu pai e sua mãe, eu tenho certeza absoluta, que ele vai sentir mais confiante em você e vai te passar mais responsabilidades. Agora, tudo ao seu tempo. Eclesiastes 3, capítulo 3, versículo 1, fala assim, todas as coisas têm o seu tempo oportuno, né? Tudo tem o seu tempo determinado. Então não queira assumir responsabilidades antes do seu tempo. O que eu falei com o meu sobrinho é o seguinte, que a palavra de Deus manda o filho sair de casa, por isso deixará pai e mãe, unir-se-á a sua esposa, serão só carne. Fora disso, permaneça dentro da sua casa, permaneça na autoridade do seu pai, permaneça, porque isso é bom para você, né? Fora isso, você vai estar arrumando dificuldade para você. Amém? Aleluia, glória a Deus. Aqui tem uma pergunta bem engraçada. Sou empregado da casa. O adolescente se sentindo como se fosse empregado, o pai manda fazer tudo. Não aguento mais fazer tudo que meus pais me pedem. Sei lá, o pai pede para me lavar vazio, não quero fazer, quero jogar videogame, não aguento mais. Pastor, o que eu devo fazer? Olha, esse negócio é uma coisa interessante, né? Porque sua mãe te criou 9 meses dentro da barriga e ela lutou até que na idade que você estivesse. Quando você adquirir uma estrutura física, você passa a ser o quê? Uma ajudadora dos seus pais, né? Seja na lavar a casa, seja de arrumar, né? Mas agora que nós pensamos agora como filhos de Deus, nascidos em Cristo Jesus, né? Novas criaturas, nós vamos entender disso mais uma oportunidade de nós nos achegarmos aos nossos pais. Olha, quando você faz uma coisa com carinho, vejo lá a Ana Luísa, vejo o Gabriel. Hoje, por exemplo, eu estive em casa mexendo alguma coisa dentro de casa, e o Gabrielzinho estava jogando o joguinho dele no meu celular. Então, terminado aquilo lá, a mãe dele falou assim, olha, vai filho, vai e ajuda o seu pai. Ah, mãe, mas eu estou aqui assim, sabe? Vai filho, ajuda o seu pai. Eu virei e falei assim, ô filho, me ajuda um pouquinho aqui, me ajuda só a limpar aqui um pouquinho, que papai já está terminando. E deixei. Ele naturalmente pegou um pano, jogou dentro do balde lá e enxagou o balde, jogou um desinfetante em cima, já ia
o seguinte. Aí o que eu fiz? Eu fui lá e instruí ele: olha filho, você vai pegar o balde, vai encher de água, vai molhar o pano. Primeiramente nós vamos tirar essa poeirada todinha. Depois nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar, depois que tiver tudo limpinho, nós vamos derramar o desinfetante. E deixei ele fazendo. E no meio do caminho, eu falei assim: não, está ficando jóia, hein? Está ficando muito bom, tenho orgulho de você, né? E aí o que acontece? Depois ele foi jogar desinfetante. Eu falei assim: vai virar o desinfetante pela metade. Então eu cheguei lá, fui, sentei junto com ele e falei: só filho, a gente tem que jogar só um pouquinho. E fui explicando para ele. Então fazer com que os serviços de casa torne uma experiência de contato, né? Você que é nascido em Cristo Jesus, né? Você pai que quer se aproximar do seu filho, não simplesmente ordene ele a fazer uma coisa, porque ele vai entender isso não como forma de aprendizado, mas vai entender isso como um castigo, sabe? E não é bem isso que nós passamos para ele. Não vou mandar eles fazerem lavar uma vasilha, passar um pano no chão, arrumar uma cama. Para eles podem entender como sinônimo de castigo. Na verdade, ser humano em si já é preguiçoso, ninguém gosta de trabalhar. Mas fazer com que isso seja uma forma de compensação, de aproximação, de ensinamento, né? Daquelas pequenas coisas, vai fazer com que você se aproxime mais do seu pai e o pai se aproxime mais do filho. Então, ter essa necessidade de fazer as coisas dentro de casa vai acontecer. Isso é inevitável. E nós não podemos pular etapas. Se você está aprendendo com o seu pai hoje a lavar, a passar, vai ter um dia que você vai ter a necessidade de fazer isso também. Então isso é um aprendizado. Não tem jeito de fugir disso, né? A gente não pode pular etapas. Mas isso vai fazer com você fazendo dessa maneira e buscando aproximar mais do seu pai e da sua mãe, você vai aprender da maneira correta, vai se sentir satisfeito e quem sabe vai falar assim: nossa, ela fez com tanto carinho, hoje vou poupar ela, né? Então, tudo é aproximação, irmão. Se nós pegarmos do princípio da Bíblia, aqui, o texto base que nós pegamos aqui, que ele vai converter o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, nós vamos lembrar que o quê? Que o Evangelho é aproximação. A palavra de Deus é aproximação. Nós temos que fazer de alguma forma, através do Espírito Santo, nos aproximarmos da pessoa, que mesmo sendo difícil, mesmo que leve tempos, que leve semanas, que leve meses, que leve anos, mas a gente não pode deixar de tentar essa aproximação. Amém? Aleluia. Essa pergunta aqui é essa fase que mais ocorre. Porque nessa fase que a pessoa decide se está continuando a caminhada cristã ou não. Ou muitas vezes não entrou. Porque eu sinto que muitos adolescentes vêm porque o pai pede ou porque estão sendo puxados pelo pai. Então, pastor, eu sou adolescente, eu tenho vontade nenhuma de ir na igreja, eu quero curtir o mundo, eu acho um saco a igreja, acho chato, não quero vir. Estou sendo empurrado pelos meus pais, eu não quero. Já deixei claro que eu não quero vir, estou sendo empurrado porque tenho medo de conversão, porque eu estou obedecendo a eles. Como eu faço para ter prazer e gostar de ir à igreja nessa situação? Porque eu não vejo mais brilho, não vejo mais luz, não gosto do líder de jovens da minha igreja, não gosto da doutrina da minha igreja, não acho chato. Como eu posso sobreviver a isso? Como eu posso passar por isso nesse momento? Olha, eu tive uma experiência quando era criança, que meu pai, minha madrasta, né? Meu pai casou de novo, eu vim morar com meu pai. E minha madrasta conheceu a verdade, conheceu a palavra do Senhor e começou a nos conduzir dentro do Evangelho lá para 5, 6 anos de idade. Aliás, 12, 13 anos de idade. Só que é o seguinte, eu tinha um certo receio de ir na igreja, porque eu fui na igreja ali, nas primeiras caminhadas que eu ia, e ali na Rua dos Caetés, 1057, era a primeira igreja universal que existia ali no centro da cidade, a primeira que foi fundada aqui em Belo Horizonte. Eu lembro que ainda o chão era de cimento, no teto não tinha ainda nenhum teto, ainda tudo de telha de amianto, né? Então eles chegavam antes do culto, então tinha aquela aguinha jogada no chão para apagar a poeira. Mas eu tinha até um moço lá, um pastor, que ele pregava, e eu não gostava de ir na igreja, não gostava, porque eu tinha uma referência do meu pai, uma pessoa muito bruta, sabe? Muito ignorante, muito áspera.
E eu via a igreja como uma vontade dele. E ali eu ficava muito receoso. Então, quer dizer, o que o pai fazia era reflexo daquilo que eu pensava. Eu até gostava de ir, eu lembro a primeira pregação como hoje, a primeira pregação que me veio ao entendimento foi a pregação do pequeno Davi com o rei Golias, do gigante Golias. E aquele pequeno Davi, eu achei tão interessante no dia que esse pastor pregou, que eu espelhei como se Davi fosse aquele pastor. E eu falava assim, não, eu quero ver o pastor Davi. Eu pensava que ele era o pastor, na historinha aqui, então não queria, mas só que tem que existir uma certa resistência por aquilo que meu pai fazia e por aquilo que eu entendia ser a vontade de Deus. Mas depois do conhecimento, depois da necessidade que eu via de que sem Jesus eu não podia seguir outro caminho, né? Que eu não podia seguir a vida sem Jesus, e que meus dias estavam contados sem a presença de Deus, eu tive a plena convicção que eu tinha que deixar para trás os meus pensamentos. A minha referência principal ela tinha que ser cortada ali. Eu não podia deixar que uma pessoa, ou 2 pessoas, ou 3 pessoas influenciassem na minha fé. E eu tinha que ter a certeza que eu tinha que aceitar a Jesus, que eu tinha que ter um conhecimento com Deus, uma experiência com Deus, para que a minha vida fosse salva. Então, primeiramente, jovem, o que eu te falo hoje é como uma experiência que um dia eu fui jovem. É que você, antes de tudo, você tem que saber o que você quer na sua vida. Saber qual que é o caminho que você quer chegar. Se você quer chegar no caminho de salvação, se você quer ter morada na vida eterna, nós não ficamos para semente. Um dia Jesus vai chamar a sua senha. Um dia Jesus vai buscar você. Você está preparado? Você sabe qual o caminho que você quer seguir? Sabe o que te espera depois dessa vida? Né? Não existe mundo de fadas, aqui não existe mundo de fadas. Jesus falou assim, que no mundo tereis aflições, né? Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se Jesus é a nossa referência, se Jesus venceu por nós, se Jesus ele é autor e consumador da fé, então nós não devemos nos basear naquilo que nós vemos em outras pessoas, né? Talvez você tenha se decepcionado com pastores, talvez você tenha se decepcionado com líderes, né? Talvez você tenha se decepcionado com pessoas, mas eu quero dizer para você que você jovem, como disse João, né? Vós já tem vencido o maligno, só de você entrar na casa do Senhor, já é uma grande batalha que você está vencendo. E não vale a pena você deixar para trás por questões, pode ser até apresentarem ser questões difíceis, mas com o tempo você vai ver que vão surgir ganhos na sua vida. Então, primeiramente, o que você quer na sua vida? Não, eu quero servir a Cristo. Não, eu não quero servir a Cristo. Eu digo para você, volte aos caminhos do Senhor. Volte. E quando você se voltar ao Senhor, né, está aqui o diácono João, fala assim, João, eu quero saber como é que eu faço para buscar o batismo com o Espírito Santo. Talvez você passou pelas águas, né? Você aceitou Jesus pela palavra, mas você ainda não teve experiência com Deus. Você ainda não teve uma intimidade com o Senhor Jesus, né? Esse domingo agora eu estava conversando com meu cunhado e ele falou que ele tinha 5 para 6 anos de idade. E o pastor virou e falou assim, olha, vamos pegar os jovens e vamos fazer com que eles busquem o Espírito Santo. E eles buscaram o batismo com o Espírito Santo e foi com questão de poucos dias, quase 30 dias. E ele andando na rua, indo para o culto, para poder num culto de oração. E ali ele começou já a sair de casa e começou a orar. E de repente a língua dele começou a embolar e já chegou na igreja já falando em línguas, novas línguas. Então é uma experiência que você tem que ter. Tem muita coisa que Deus, tem muita bênção, tem um manancial muito grande de bênçãos na sua vida que você ainda não experimentou. Que você ainda não. E se você experimentou, olha, tem coisas inefáveis que ainda não chegou ao seu coração, que Deus quer revelar a você, tanto na palavra, quanto na experiência de vida, como na renovação do seu entendimento. Então eu falo para você, olha, não desanime porque você ainda não experimentou o melhor de Deus. Você passou pelo caminho da salvação, você passou pela porta estreita que foi Jesus. Mas eu quero dizer para você que dentro dessa porta estreita
Há um Salmo de 23 que ele vai te fazer repousar em verdes pastos. Ele vai te dar sustento espiritual, vai te dar renovo, vai te dar coisas firmes e sólidas que você ainda não entende. Então, busque essa experiência com Deus, não desanime, porque se você entrou dentro dessa igreja, de qual igreja que você esteja, eu quero dizer para você que Deus ainda tem coisas grandes para fazer na sua vida que você ainda não experimentou. Por isso que você está desanimado. Amém. E a última pergunta, para nós terminarmos, que é que muitos adolescentes pensam agora, nessa época de namoro, é que meus pais não me deixam namorar. Já sei que estou maduro para isso, mas eles falam que eu não sou, que eu não estou maduro e que, sei lá, eles não me deixam namorar, ter relacionamento com outra pessoa. Como devo proceder nessa situação? Eu também lembro, pastor, outra pergunta, é que meus pais mexem muito na privacidade, não deixam ficar livres, mexem no celular, quer ver tudo. Como eu devo também lidar com isso? Amém. Olha só que interessante. Eu tenho a Luísa, 17 anos, e como todo jovem, toda jovem, já foi galanteado, né? Já tiveram pessoas que o nosso coração, quando a gente é novo, o nosso coração, né, esquenta, fica ardendo, né? Às vezes você interessa por um jovenzinho, uma jovenzinha, né, que ali iluminou seus olhos e você tem a vontade de estar com essa pessoa. A Ana Luísa, ela entrou no primeiro ano do Estadual Central e logo nesse primeiro ano, um rapaz galanteador, um rapaz sério, hoje inclusive ele passou na faculdade da UFMG, como estava suspensa, ele está fazendo 2 faculdades online, fez o curso, está fazendo 2 faculdades online, e eu vou falar com você, ele já está entendendo o 3º ano que eles são amigos. Por quê? Ele primeiramente pediu ela para namorar, e ela falou assim: olha, para eu poder namorar, eu tenho que perguntar para o meu pai. Então eu virei para ela e falei assim: olha, filha, você é uma menina madura, eu conheço você, eu convivo com você, eu sei quem você é. No meu caso, eu poderia deixar você namorar, mas aí eu sentei perto dela e falei assim: e aonde vão ficar os seus estudos? Como que vai ficar os seus dias seguintes? E ela pegou e respondeu para mim e falou assim: pai, eu também estava pensando nisso, mas eu queria uma resposta do Senhor. Eu queria saber o que o Senhor ia falar comigo. Então eu e a mãe dela conversamos com ela. E ela realmente, muitas vezes, quando a gente é jovem, a gente se sente um pouco inseguro. E é necessário, pai e mãe, que você converse abertamente com seus filhos das dificuldades, dos fantasmas dos seus filhos, né? Para que eles também entendam o seu posicionamento e entendam o seu ponto de vista. Mas não faça isso só no momento do calor dali de uma conversa mais calorosa, de um diálogo mais, né, ardente. Deixe isso para fazer um dia de calma, né, um dia que vocês estiverem sentados, depois de assistir uma televisão, depois de almoçar, às vezes vai sentar no sofá em vez de televisão, às vezes mexer no celular. Converse isso com seu filho, converse isso com seu pai. Fala, demonstra a sua vontade para ele, demonstra os seus conhecimentos. Né? O princípio de tudo é o relacionamento. Né? O relacionamento, se você tiver relacionamento com seus pais, né? Se você tiver relacionamento com seus filhos no dia a dia, tudo vai transcorrer de forma natural. Não é assim que a gente consegue o relacionamento dentro da igreja? Conversando uns com os outros, a paz do Senhor Jesus, meu amado, né? Então, em casa, deve ser essa conversa cotidiana, essa conversa do dia a dia. Isso não será resolvido do dia para a noite, né? E seu pai, igual eu falei antes, seu pai vai se sentir seguro no momento que você passar as informações daquilo que você realmente é. Quando você expressar o que você realmente é. Às vezes tem uma amiguinha na rua que a gente fala, né, uma amiguinha, a gente consegue abrir e falar com ela. Por quê? Porque a gente está ali envolvido, mas ao mesmo pensamento. Mas que você, neste momento, pense em chegar mais do seu pai. Se você, pai, pense em se chegar mais do seu filho. Procure entender o que está passando na cabeça dele. Procure entender quais são os seus motivos. Não chegue somente para cobrar do celular nas mãos, né? E você, filha, se o celular está na sua mão, significa que você não tem coragem de abrir para o seu pai. Tem 2 coisas muito importantes. Ou você não é próximo do seu pai,
ou você está escondendo alguma coisa, né? Agora, a questão da privacidade, a Dona Luísa, ela tem a senha do celular dela, mas eu tenho a senha, eu posso chegar e pegar o celular a hora que quiser. E assim também em casa, eles podem pegar o meu celular na hora que eles quiserem. Assim da minha esposa também, como ela fica muito em casa, nem senha ela tem. Lá em casa, todo mundo, às vezes tem gente dentro de casa, que o Gabriel, por exemplo, pega meu celular, às vezes o Joãozinho, às vezes manda mensagem, eu vou ler daqui 2, 3 horas, porque o Gabriel está mexendo no celular. E é até bom para isso, para ele entenda para onde que está passando, né? Então, que se você está fazendo isso, começa a pensar no que você realmente está fazendo, né? O que você está fazendo não pode ser mostrado pelo seu pai, mas por quê? Né? Se não pode ser mostrado pelo seu pai, então muito menos para Deus. E aí nós estamos deixando de seguir o princípio daqui das coisas. Primeiramente, qual que é o caminho que você quer ir? Não, eu quero ir para o céu. Então, não havendo isso, não haverá motivo para você esconder do seu pai, né? E ele vai entender qual que é o tempo real. Você se aproximando dele, ele vai entender qual que é o tempo real de você namorar. Amém? Amém. E, pastor, eu quero agradecer a sua paciência, o momento que nós tivemos juntos. Eu também quero agradecer você que assistiu conosco, e você que assistiu conosco ao vivo e também pelo YouTube. E que nós vamos aprender a dar valor aos nossos pais e ouvir a voz de quem realmente entende, quem realmente tem experiência. Porque, como eu disse no início, nós somos jovens, mas nós não inventamos nada, não inventamos a roda, estamos crescendo ainda. Devemos dar valor ao nosso pastor, a palavra dele, mesmo que nós achamos retrógrado, mesmo que achamos antiquado. Mas nós devemos dar valor a essas pessoas, porque são elas que escrevem a nossa história, que nos têm o esforço de estarmos criando, que nos ajudam na fé, e muitos daqueles homens